Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Casa de Sete Saberes, e também o canal do YouTube Bianca Câmpora. Um prazer imenso estar com vocês, e também no Facebook Casa de Sete Saberes, em mais uma live do Despertando com as Bias. E eu sou Beatriz Câmpora, minha irmã gêmea Bianca Câmpora, que está aqui conosco nas nossas lives todas as segundas-feiras. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live maravilhosa que hoje a gente vai falar sobre o poder pessoal, que é um tema que anda muito em voga, mas que pouca gente pratica, né, Beatriz? Eu fico percebendo que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de desenvolver esse poder pessoal, porque também é um exercício diário, porque tem sempre alguém para falar no ouvidinho, para botar a pessoa para baixo. E aí você precisa tomar também decisões assertivas para que você possa exercer o seu poder pessoal diariamente. Então, escolhas também do que você deseja fazer, acreditar e importar do que o outro está dizendo, né? Então, muita coisa a gente entra por aqui, sai por aqui. Então, a nossa aula de hoje, nossa live, vai ser sobre poder pessoal, que é um tema muito interessante e que a gente vem aí trabalhando ao longo das nossas lives e ao longo da nossa vida. Às vezes a gente não acredita, mas é verdade. Quem tem poder pessoal consegue ter um resultado muito melhor na vida, porque realmente acredita em si. Acreditar em si já é aí 50% da história. Em tudo que a gente faz, né? Então, e acreditar em si começa com uma postura adequada, com uma fala adequada. Se a gente colocar uma postura para baixo, olhar para baixo, se fazer, né, com aquela situação de vítima, aí as pessoas já olham e já sentem pena. Isso não é bom. Então, é importante que você comece a abrir os ombros, né? Olhar reto, não olhar com o nariz em pé, não. Então, olhar reto e começar a perceber que você sim tem um lugar no mundo, sim que o sol nasce para todos, você só precisa aproveitar, né? É verdade. Então a gente vai começar aqui falando, vamos falar sobre o poder pessoal e vamos já começar com uma frase que fala o seguinte: o poder pessoal é a nossa força interior, a capacidade que temos de desenvolver os nossos desejos, colocar em prática a nossa vontade e assim decidirmos e escolhermos como vamos reagir às circunstâncias. Então, entra um pouco do que a Bianca falou a respeito de como é que a gente vai reagir às situações da vida. E muitas vezes nós estamos dando o nosso poder pessoal para outra pessoa, quando nós permitimos, principalmente, que o outro tome decisões pela gente. A outra pessoa, ela sempre vai dar conselhos, orientações ou tomar decisões baseadas na experiência dela e não nos seus desejos, não nas suas vontades ou nas suas experiências. Então, a vontade do outro, os medos do outro, não são as suas vontades, os seus medos. Vocês podem até ter afinidades, mas é muito importante que você assuma para você o seu poder pessoal. E o poder pessoal tem a ver com, sim, com o seu poder de decisão, de decidir aquilo que você quer, da sua vontade, de olhar para você e perceber qual é o meu desejo, qual é a minha vontade, o que eu quero fazer da minha vida. Isso é muito importante, porque sem isso, você está sempre dando o poder pessoal para outra pessoa. Então, quando as pessoas começam a reclamar, e que a palavra reclamar significa clamar duas vezes, né? E aí fica mais do mesmo, quando você está falando, reclamando, lamuriando, então você vai ter mais do mesmo. Quando as pessoas começam a reclamar das outras pessoas, porque fulano fez isso comigo, porque eu sou uma vítima, porque fulano, assim, fulano tá errado, eu que tô certo, fulano me maltrata. Você está dando poder para outra pessoa para fazer com você aquilo que você está permitindo. Porque se alguém está fazendo algo com você, é porque em primeiro momento houve uma permissão para que algo seja feito. Então, é essencial que você comece, ao invés de apenas colocar responsabilidade nas outras pessoas, assumir para você a responsabilidade pela sua liberdade de fazer escolhas. Claro que para fazer escolhas eu preciso ter opções, mas é importante que você saiba quais são as suas opções e tomar escolhas, fazer valer o seu desejo, a sua vontade. Isso não significa que fazer valer a sua vontade é que tem que ser do seu jeito, pronto, acabou. Não, porque aí também é inflexibilidade. Quando há outras pessoas envolvidas,
é essencial que você possa parar, ouvir as outras pessoas, chegar em consensos, conciliar, mediar na medida do possível. Mas também ficar o tempo todo abrindo mão do seu desejo ou deixando o seu desejo de lado, isso não é nada positivo para o seu poder pessoal. É preciso se apropriar do seu poder pessoal e sim fazer coisas que você goste, olhar para o seu desejo, para a sua vontade e fazer com que ela aconteça na sua vida. Não é isso, Bianca? Eu acho assim, interessante esse ponto de vista que você está falando aí, pela questão de que a gente percebe que tem muitas crianças, adolescentes e que se tornam adultos que passaram a sua infância e a sua adolescência com algumas situações que não foram tão boas assim. Então, eu acho que talvez uma das situações que mais tenham influência nesse poder pessoal desacreditado, digamos assim, ou disfuncional, seria uma influência negativa das pessoas que cuidam dessa criança quando elas são pequenas, né? Então, o pai, a mãe, ou uma babá, ou alguém, né, que está lá numa unidade de acolhimento. E aí, dependendo de quanto essa criança sofreu e o que foi falado para ela o tempo todo, até por professores, de que você não é capaz, esse menininho é burro assim mesmo, eu já vi tanta mãe batendo na cabeça da criança, você, coitada, é burrinho, não aprende não, é igual fulaninho da família. E aí, quando você vai, e ainda ancora, né? Porque a gente chama de ancoragem, é quando você coloca um sentimento no corpo e vai ali. Então, toda vez que bater assim, o menino vai sentir que ele não é capaz. Olha só. Então, assim, é interessante que a gente também comece nesse movimento contrário. Então, se você é pai e mãe, se você tem alguém sob seus cuidados, seja uma criança ou adolescente, que você possa também ter um discurso mais assertivo e pensando no que essas palavras vão afetar nessa criança, nesse adolescente. Por quê? Porque se a partir do momento que ele acha e compra esse discurso que estão falando para ele, seja do professor, dos pais, né, ou de alguém que cuida, que ele, ou até do irmão mais velho, etc., que ele não é capaz, que ele não consegue, então ele vai simplesmente desacreditar e ele vai desistir antes mesmo dele começar. E é o que a nossa geração, a gente tem uma geração que é essa geração Y aí, que eles sacam muito de computador, sacam tudo de internet, mas são adolescentes que desistem muito fácil. No primeiro obstáculo eles já desistem. Por quê? Essa questão do persistir, da determinação, talvez tenha sido fragilizada com essa ideia de que competitividade e já que eu tenho que competir, que o outro é melhor do que eu, então eu não sou capaz, não preciso fazer nada não, vou ficar aqui na minha, quietinho. Então, eu acho que essa é uma grande questão. E tem uma história, Beatriz, que a gente já contou junto aí em algum curso, que é do Ren Sal, né? Ren Sal eram duas crianças que eram amigos, e aí eles resolveram subir na árvore, brincar, subir numa árvore muito alta, mas eles não eram da mesma família. Então, tinham mães, pais diferentes e tal. E aí, a mãe do Ren começou assim, menino, você não vai conseguir descer daí. Olha só o que você fez, você se meteu numa encrenca danada, agora você vai ficar preso em cima. Você não é capaz de descer sozinho daí dessa árvore. Fica aí parado que eu vou chamar a ambulância, não sei o que, vou chamar o corpo de bombeiro. E aí a mãe do Ren, a mãe do Hal, falou assim, Hal, presta atenção, você subiu aí com suas pernas, não subiu? Então agora procura o galho mais baixo aí, bota o pé, vai, começa a descer, você é capaz, você pode. E aí, um desceu, conseguiu descer, se sentiu lá todo empoderado, e o outro foi resgatado pelo corpo de bombeiro, e ele achou que ele nunca mais ia poder subir em árvore, porque ele acreditou nisso, foi isso que ensinaram. Então, assim, na verdade, a mesma situação, com diferentes falas, diferentes tipos de comportamento, de reação, podem causar uma percepção também diferente em cada ser humano, e um desistir muito fácil, nunca mais tentar, e o outro ser estimulado a tentar e acreditar e tudo mais. Então, assim, cuidado com as falas também, Bianca, mas eu já sou adulto. E se eu sou adulto e não tenho não tem mais essa oportunidade, já passei por isso tudo, o que eu posso fazer?
começa a mudar o seu discurso interno, porque quem ouviu a vida inteira que não é capaz, muito provavelmente fala para si mesmo, eu não sou capaz. Né? Então, assim, começa a mudar, começa a perceber e a mudar seu discurso interno. Porque o que falaram para você na sua infância, muito provavelmente ecoa em você até hoje. Então, qual é o seu discurso interno? Porque os nossos recursos internos, ele tem a ver justamente com essa criança interior que está aí, vivinha dentro da gente, né? Que às vezes grita por um colinho, um carinho. E aí a gente precisa realmente estar dando atenção, se auto-perceber. A gente vem o tempo inteiro falando no Despertar das Bias sobre a autoconsciência, sobre a autopercepção, porque quando você se percebe, você começa a, peraí, isso aqui está acelerando meu coração, então não é bom, não estou me sentindo bem, por que eu estou insistindo em fazer isso? Então, uma coisa que hoje, por exemplo, eu já começo, porque a gente vai treinando, eu e a Beatriz, a gente treina todos os dias, né? A gente vai estimulando também o nosso corpo, a nossa mente, para observar os sinais que o nosso corpo dá. Então, quando tem alguma coisa que a gente não gosta, que está acelerando o nosso coração, está deixando a gente ansioso, opa, peraí. Por que eu estou assim? Como que eu estou assim? O que está me fazendo sentir assim? Bora mudar o padrão. Mas isso é um treinamento, né? E às vezes a gente não consegue sair sozinho, pede ajuda. O que não dá é para você continuar aí repetindo os mesmos padrões disfuncionais e destruindo o seu poder pessoal, porque todos nós temos uma luz magnífica dentro da gente. E como a gente falou no início, o sol brilha para todos, mas tem uns que não acreditam, né, Beatriz? E o poder, isso que a Bianca falou é fundamental, né? Que tem uma frase que fala a respeito disso, que diz o seguinte: enquanto você é criança, você tem aí os seus pais ou os cuidadores que são responsáveis por você. Mas a partir do momento que você se torna uma pessoa adulta e que você se entende por gente, a gente fala, quando eu me entendi por gente, né? Então, quando você começa a entender por gente, você é responsável por você é responsável por aquilo que você quer carregar para a sua vida. Isso é uma escolha. Eu vou continuar aceitando isso, sendo uma vítima, ou apenas importando para mim aquilo que o pai, a mãe, ou as pessoas, os medos familiares me trouxeram, ou eu vou escolher um novo caminho e buscar novas possibilidades. É importantíssimo que a gente possa também tomar essa decisão de entender que nós somos capazes, sim, de nos reinventarmos. Mesmo diante de dores, mesmo diante de sofrimentos, nós somos capazes de nos reinventar. E, aliás, gente, não é uma coisa tão simples. Não é, porque você precisa olhar para dentro, e olhar para dentro às vezes dói, porque crescer dói. Mas é uma dor saborosa. Eu falo que é igual massagem. Né? A massagem é uma dorzinha gostosa. Por quê? Porque vai ali relaxando seus músculos, dói um pouquinho, mas ai, que delícia, né? Tô relaxando. Então, é a mesma coisa com as nossas questões emocionais. É aquela dor que te liberta, é aquela dor que te coloca no caminho de crescimento. Então, essa dor é uma dor saborosa, porque no final das contas você vai colher os frutos daquilo que você aceitou mergulhar dentro de si para o seu próprio crescimento. Então, o seu poder pessoal, ele tem a ver com você poder se autoconhecer, mergulhar dentro de si mesmo, mergulhar na sua capacidade. E aí todos nós temos o que a gente chama de senso de capacidade, senso de utilidade, senso de que você está sendo útil, servindo a comunidade que você está, servindo as pessoas, servindo ao cosmos, ao universo, a Deus, ao que você acreditar. Quanto mais você consegue se sentir dessa forma, mais fácil fica você compreender que essa força, ela te move. E aí sim, você vai estar ligado ao cumprimento do seu propósito, da sua missão, o que você quiser, colocando o seu ser em movimento. Mas para isso, vou contar uma historinha, porque às vezes a gente meio que se desmotiva. E essa motivação, ela é interna, ela é intrínseca, ela depende somente de você, ela não depende do outro. O outro, ele pode te incentivar, mas quem se automotiva é você mesmo. Então é você que precisa levantar da cama e lembrar-se todos os dias dos seus motivos para que você possa continuar caminhando, continuar a sua batalha, a sua luta, o seu enfrentamento, aquilo que você deseja, na busca das suas conquistas, dos seus sonhos, né? Então, eu vou contar uma história muito breve, né? Que é do martelo sonhador. Tinha um martelo que estava dentro da caixa, e ele estava lá, e ele pensava, nossa, que lindo, eu vou construir um castelo maravilhoso, vai ser cheio de princesas, príncipes, reis e rainhas, vai ter festa todo dia, eu vou ajudar a construir, vou bater nos pregos, vou arrasar. Aí falava, vou fazer melhor, vou construir
uma casa gigantesca, que é abrigar uma família linda, uma família poderosa, uma família amorosa. Aí nessa casa vai ter uma casa de bonecas, que eu vou ajudar a construir essa casa de bonecas, vou bater cada martelo, cada preguinho lá, eu vou estar batendo. Ai, que maravilha, olha só quantas coisas incríveis eu sou capaz de construir. E ele continuava lá dentro da caixa sem construir nada. No final da sua vida, ele estava lá abandonado dentro de uma caixa, nunca utilizado, nunca bateu num preguinho sequer e não construiu nada. Só na mente dele. Então é muito realmente importante que você construa coisas mentalmente. Mas, a gente vai voltar no Pissar, que a gente sempre vai falando, a ação é fundamental. Só planejar e não colocar em prática, não adianta você ter estratégias mirabolantes, maravilhosas, se você não faz nada e não coloca isso em prática. Você não pode ser igual o martelo sonhador. É importantíssimo que você sonhe sim. E aí o próximo slide vai falar exatamente sobre isso. Que é o slide do Walt Disney, né? Se nós podemos sonhar, nós também podemos tornar os nossos sonhos realidade. O Walt Disney disse isso. Mas, para eu tornar os meus sonhos realidade, eu preciso ter uma ação direcionada. Então, a primeira coisa é, o que você pode fazer hoje na direção dos seus sonhos? Quando você faz, quando você age, você está alimentando o seu poder pessoal. Então, a ação é a melhor estratégia. Não adianta só pensar, não adianta só ficar ali no mundo dos meus planos, das minhas ideias, curtindo até o prazer emocional, mental, de como se aquilo estivesse acontecendo, mas só fica no plano mental, no plano das ideias, e nada se realiza, nada se concretiza. E olha que a gente conhece tantas pessoas assim, que no plano das ideias tem ideias fantásticas, e hoje tem uma ideia maravilhosa, amanhã tem outra, depois de amanhã tem outra, não coloca nada em prática. Então, a mudança, criar um novo hábito, ir na direção dos seus sonhos, realizar os seus sonhos, isso que o Walt Disney fala, que se nós podemos sonhar, nós também podemos tornar os nossos sonhos realidade, precisa da ação na direção daquilo que você quer. E a ação é colocar o seu poder pessoal em movimento. É você falar, eu posso fazer isso. E você fazer um pouquinho de cada vez. Você não vai precisar construir um castelo maravilhoso num único dia. Quero lembrar que na Bíblia diz que Deus construiu o mundo em 7 dias, né? E descansou. Então, em 6 dias, deu uma descansada. Então, ou seja, é importante que você também saiba o seu tempo de construção, respeitar o seu tempo de construção. Mas para que esse tempo aconteça, você precisa começar a fazer alguma coisa. Então, hoje, qual o seu sonho? O que você pode fazer hoje, de dentro de casa, de onde você estiver, na direção desse sonho, para começar a colocar ele em movimento, a começar a transformar ele em realidade? Então, de nada adianta somente planejar, somente criar estratégias, anotar em papel, se você não fizer de verdade. Eu preciso fazer. Planejar é importante, pensar, sonhar é importante, criar estratégia é importante. Mas a ação, colocar essa estratégia em prática é fundamental. Então, organize o seu dia para que você realmente possa fazer coisas e ter coerência na sua vida. Porque senão você vai ficar só no mundo das ideias, no mundo do conhecimento. O mundo do conhecimento é maravilhoso, mas ele, sem ação, é só conhecimento. Ele não é transformado em sabedoria, ele não é transformado em prática. Não é isso, Bianca? Assim, uma coisa que você falou maravilhosamente bem sobre ação é o seguinte, gente. Eu penso que existem alguns tipos de pessoas que agem e não pensam, e às vezes até se arrependem, que é o que a gente chama de agir por impulso. Ele não pensa, depois até, né, se arrepende, pede desculpa, daqui a pouco ele vai lá e faz aquilo de novo. Existem até alguns transtornos que também têm esse sintoma, mas uma coisa interessante é que também existem pessoas que também pensam demais e também não agem, que foi o que você falou aí. Então, e as duas coisas, tanto o 8 como o 80, eles são um pouco disfuncionais no sentido de que você, se você agir, você pensar, você pode estar tendo resultados que você não espera, né? Coloquei aqui no nosso chat que o pensamento, que é o PSR, só relembrando, pensamento que gera sentimento, que gera ação e que tem um resultado, tá? É um conjunto de coisas, tá? E aí é claro que quando você, por exemplo, faz uma mandala ou que você cria imagens, baú de imagens e tal, e você está olhando para aquelas imagens, a sua mente e o seu corpo começa a se preparar para a ação. Mas não é só ficar olhando, sentindo, pensando. A gente precisa partir para ação. Então, umas perguntas que eu faço muito quando eu acordo eu vim
neste mundo para ajudar o próximo, né? Então, de diversas maneiras, seja através da arte, da cura, né, de uma palavra, né, de lives. Então, como eu posso servir mais e melhor? Como eu posso cumprir minha missão hoje? Como eu posso cumprir meu propósito? Como eu posso colocar meu propósito em ação hoje? Então, já acordo com as perguntas, e ao longo do dia as coisas vão acontecendo. E pode ser desde oferecer um prato de comida e um copo d'água para uma pessoa necessitada na rua, como até você se cuidar, fazer alguma coisa por você e tá fazendo uma live. E aí vai, gente, do que você pode fazer no momento com o que você tem também. Porque uma coisa muito importante que a gente aprendeu na vida, e às vezes a gente precisa dar umas cabeçadas para aprender, é que a gente quer o mundo ideal. Só que esse mundo ideal não existe. Ah, não, então quando eu tiver um local específico bom, ou quando eu tiver, né, tal coisa assim, assim, aí eu vou começar a fazer. Não, comece agora com o que você tem, né? Então, pega o limão e faz a limonada, começa com o que você tem. Embora você não precise ficar amargando o limão, você pode devolver e pedir morango, né? Então, vai depender do seu sistema de crenças. O mais importante é, não aceite presentes negativos do outro, e se você aceitar, cuidado com o que você vai fazer com isso, né? Que os presentes são negativos quando alguém é grosso com você, quando alguém fala alguma coisa que te coloca para baixo, e você aceita isso e fica para baixo, fica remoendo aquilo uma semana, tá? Então, é importante que vocês comecem a acreditar em vocês mesmos. Então, acreditar em si passa por um processo de autoestima, que Beatriz tem aí livros maravilhosos sobre isso, né? A gente tem feito um trabalho também nesse sentido, de autoestima, autoconhecimento e tal. Então, uma coisa interessante é, nesse momento, o que eu posso fazer para me amar? Quais são as minhas habilidades? Lista 3 coisas aí, quais são as minhas habilidades? O que eu faço de bom, que são qualidades? Porque a gente acaba focando muito no defeito, no não ter, e o que eu já tenho? E aí você começa a listar, tudo bem, vou trabalhar em cima disso, então, no que eu sou bom? E aí começa a acreditar nisso, que você é capaz, e começa a criar, movimenta, gente. Às vezes você conversando com um, conversando com o outro, olha, tive uma ideia assim, assim, aí o outro, olha, que legal, eu também tive essa ideia, e aí você começa a colocar as coisas em movimento, as ideias. Obrigada, Carol, amo as lives de vocês. É uma coisa importante, né? O Walt Disney, a história do Walt Disney é muito interessante. Não sei quem teve a oportunidade de ver, né? Ou de saber acompanhar a história dele, porque ele foi desacreditado durante muito tempo, né? E diziam que o talento dele não ia dar dinheiro, que ele era um péssimo desenhista, escritor e tal, e ele se tornou quem ele foi. Então, com desenhos e Walt Disney até hoje. Então, assim, muitas vezes nós encontraremos os nãos pelo caminho, mas o não, ele só faz parte do aprendizado. Ele é a pedrinha no caminho, e você pode ficar ali paralisado na pedra, desistir, ou contornar a pedra, pular a pedra, e seguir o caminho, né? Com determinação e prosseguir. Vamos em frente. Porque se você também parar e a cada não que você receber, aí a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil em relação aos jovens, em relação à questão de desemprego, de crise e tudo mais. Mas aí a gente deve focar em coisas que a gente tem de bom para que a gente possa superar isso. Eu acredito muito na superação, gente. Então, como eu posso me superar a cada dia? E aí, eu estou vendo uma série, estou maratonando uma série, né? Na verdade, nas madrugadas da vida, que é Avatar, né? Então, Avatar, a lenda de Aang, ele fala exatamente isso, que o maior desafio é ser com você mesmo, de você se amar, de você acreditar e acreditar que é capaz. E chega uma hora, ele fala dos 4 elementos, que ele não acredita que ele é capaz de dominar aquele elemento, um determinado elemento, que ele tem medo. E ele acha que ele vai fazer mal para as pessoas, só que é justamente o contrário. Então, assim, talvez também o seu sistema de crenças limite você a aprender algo novo, a se dominar, sabe? Então, assim, abra sua mente, se permita e seja flexível. Então, o tempo inteiro agora eu estou assim, sabe, banda? Eu estou trabalhando a minha imperfeição. Os outros esperam que eu seja perfeita? Sim, mas eu sou perfeita? Não. E que bom que eu não sou perfeita, porque ser perfeito, gente, é muito chato.
a pessoa vira um robozinho. Então, vamos trabalhar a nossa imperfeição, vamos trabalhar também com o que temos e o que não temos. E o que a gente pode fazer com isso nesse momento? Isso é criatividade. E isso tem a ver com poder pessoal na medida em que você acredita em si mesmo e que você também tem uma rede de apoio, né? Aquelas 5 pessoas que cabem na palma da sua mão e que você tem ali aquelas pessoas para contar, que vão te colocar para cima, que para colocar para baixo tem um monte de gente aí, né? Então, acho que esse é o principal, sabe? Trabalhe a sua imperfeição e mesmo com o imperfeito, vai ser feliz no aqui e agora. Então, acho que isso é fundamental, assim, para as coisas da vida. Sim, e quero sim, que a importância, né, da gente poder trabalhar também a nossa intenção positiva de fazer o correto, de ter a ação correta, mas saber que nós somos seres, que essa perfeição ela não existe. Então, muitas vezes, em função dos nossos desejos, das nossas expectativas, né, em relação ao outro, muitas vezes a gente vai ser decepcionada e também vai decepcionar as pessoas. Isso faz parte da vida, nós não somos essa perfeição, porque estamos também num mundo de imperfeições. Então, você querer ser perfeito num mundo de imperfeições é quase uma incoerência tão grande que gera adoecimento na saúde mental, adoecimento físico, gera adoecimento. Então, é muito importante também saber que muitas vezes teremos sim uma ação que o outro discorda, que o outro não concorda, né? Teremos uma ação com aquilo que conseguimos fazer num determinado momento, com a nossa interpretação daquele momento que o outro entende de uma outra forma. Então, é muito importante a gente ter essa flexibilidade emocional, essa flexibilidade cognitiva, mental, para que a gente possa também aprender a perdoar, se perdoar, e saber que faz parte do percurso, de que nem sempre teremos a ação correta. Porque a ação correta é sempre para a gente, o outro pode considerar que não é, né? Então, isso é muito importante da gente conceber. E aí, nessa situação, quais são as coisas que a gente pode desapegar e deixar fluir? Então, eu coloquei aqui, medo do desconhecido. Nessa situação, quais são as coisas? Uma coisa importante que eu penso que é esse medo do desconhecido, Beatriz, é da gente buscar coragem. A coragem, ela faz parte desse processo, né? Da gente estar... porque o desconhecido sempre vem, e é o processo de mudança que faz a gente crescer. O que você estava falando sobre isso? Então, é porque o medo do desconhecido, muitas vezes, né? A gente entende que o desconhecido é algo inusitado, algo que eu não sei o que é, que vai me trazer um desconforto, que eu posso ter perdas. Isso é uma coisa muito comum das pessoas associarem, né? De que se é desconhecido, eu vou perder alguma coisa. Então, é melhor ficar com aquilo que eu já conheço, mesmo que me cause sofrimento e dor, do que eu ir para uma seara do desconhecido, que eu não sei o que vai acontecer. Então, quando você trabalha o seu poder pessoal, você aprende o que, acho que a gente falou isso na live passada, o que Kierkegaard falava, que é dar o salto no escuro, né? Que você aprende a confiar no que o desconhecido é seu amigo. Essa semana passada eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, e a gente criou essa frase juntas, né? O desconhecido é meu aliado, e eu sei que eu posso confiar no desconhecido. Porque se ele é meu aliado, ele vai trazer o melhor para mim. Né? Esse melhor é o melhor para o meu crescimento, é o melhor para esse momento da minha vida. Porque a gente não está aqui para ficar no marasmo, para ficar o dia todo sem fazer nada. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para aprender e para crescer. E quando você entende isso, que faz parte do movimento da vida, o crescimento e o aprendizado, em todos os aspectos, até o momento da sua morte, você vai começar a olhar para o desconhecido como seu aliado, como seu cúmplice na vida, porque o amanhã já é desconhecido. Eu não sei se eu vou acordar, eu não sei como é que eu vou acordar, eu não sei o que vai acontecer no meu dia amanhã, então eu só tenho esse momento presente. Então, esse desconhecido, se preparar para o desconhecido, se organizar para o desconhecido, também é deixar a novidade entrar na vida. E não colocar tudo engessado para você. Então, esse medo do desconhecido torna esse desconhecido seu aliado. Aí depois a gente tentar agradar a todos. Tentar agradar a todos é impossível. Nem o cara lá de cima não conseguiu, não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Se você só pode agradar você mesmo. Então, e no final de tudo, para quem está buscando uma evolução, quem está buscando despertar da consciência, quem está buscando a autocompreensão, no final de tudo é entre você e você mesmo. É entre você e você mesmo. Por quê?
Porque se você faz parte, é integrado ao Criador, à criação, a tudo que é, isso está dentro de você, está fora de você e está em tudo que existe. Então, se você vai parar de tentar agradar todo mundo, porque você vai entender que você fazendo a sua parte, porque dentro de você já tem um sensor, já tem um juizinho interno que já faz a autocrítica, já faz a elaboração do processo, já faz, gente. É normal isso. Né? Não precisa nem esperar chegar do outro lado, porque você já sabe dentro de você, quando você faz o certo, você faz errado. Se você mesmo já se coloca lá, e isso aqui eu não fiz bem, não. E olha, queria ter feito melhor. Aí, será que fulano, se eu fizer assim, assado? Então, você já tem isso dentro de você. Então, no final, você precisa se agradar, se autoagradar. Isso significa que você precisa se autoconhecer, porque você só se agrada quando você conhece quais são suas reais necessidades. Todo o resto são desejos passageiros. Ah, agora eu quero essa caneta. Comprou a caneta, mas você já enjoei dessa caneta, e joga para um canto. Ah, agora eu quero isso aqui. Ah, já enjoei disso aqui, joga para o canto. Ah, agora eu quero um celular novo. Então, o autoconhecimento, ele passa para além dos desejos temporários. Né? Porque senão você vai ficar só comprando coisas e achando que as coisas materiais e as compras que você faz vão te suprir. E isso é uma felicidade temporária e falsa também, né? É fake. Isso, Beatriz, é muito interessante porque hoje a gente vê muitas crianças e adolescentes e até adultos nisso, né? Que jogam a sua frustração na compra ou até em algo material. Então, você pergunta qual é o sonho da pessoa. Ah, meu sonho é ter um carro. Meu sonho é trocar de celular. Mas, peraí, isso não é seu sonho. Isso é um desejo, né, momentâneo que também é estimulado aí pelos diversos canais, né, de mídia. Então, o que é importante? É importante que você tenha sonhos também. Claro, é importante ter sonhos materiais, sim, mas isso o ter, ele é consequência do ser. A partir do momento que o ser vira consequência do ter, ou seja, esse caminho inverso, é muito perigoso, porque você só fica feliz e você só é à medida que você tem. Só que, e se você em algum momento não tiver, você vai ficar infeliz. Então, é complexo isso. A gente precisa começar a ser, né? Eu sou feliz aqui agora. Eu me amo aqui agora. Eu me conheço. Então, eu começo a trabalhar o meu ser e o ter, ele vem como consequência. Agora, quando as pessoas elas acham que elas vão ser felizes porque elas vão ter o bonequinho tal, ou que elas vão ter o boné tal, mochila tal, o tênis tal, e isso é que faz ela feliz, né? Ou o carro X, Y, Z, e aí isso é preocupante. A gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Nesse momento de isolamento social que a gente passou aí, a gente já está com muitos estados flexibilizando, a gente percebe isso, o quão as pessoas perceberam que a gente pode viver com muito pouco, né? A gente não precisa de muita coisa. Então, eu, por exemplo, doei muita coisa, porque, na verdade, a gente não precisa de tanto assim, gente. A gente precisa bem menos do que a gente imagina de bens materiais, tá, gente? Que eu estou dizendo. Não sou contra os bens materiais. Acho que todo mundo merece toda a abundância, né? Física, energética, de saúde, tudo do universo, né? De dinheiro, de bens materiais também. Mas se a pessoa só foca no comprar, ela pode ser milionária e tá lá em depressão e ser infeliz. Então, o que é ser um milionário? É só o dinheiro ou é ser milionário de amigos, de saúde, de escolhas felizes, de ser feliz todo dia? Então, acho que isso é importante. Boa tarde, pessoal que está chegando aí agora. Então, assim, pensar pequeno, Beatriz, pensar pequeno é interessante, por quê? Às vezes, a gente se permite colocar, ou é colocado quando criança, e se acostuma com aquilo, a ser colocado numa redomazinha de vidro, uma caixinha de vidro, né? Um boxezinho, e você acha que só existe aquilo ali. A história mais interessante são dois gêmeos na barriga da mãe, que ele pergunta assim, um pergunta para o outro, e aí, você acha que existe vida lá fora dessa barriga aqui? Existe luz? E aí o outro fala assim, claro que não, que besteira, tá tão bonzinho, tão quentinho aqui, é claro que não existe nada fora daqui, né? Só existe isso daqui, essa barriguinha da mãe quentinha. E aí o outro fala assim, não, mas eu acredito que existe uma luz, eu acredito que existe alguma coisa lá fora, do que só essa escuridão e essa barriga quentinha da nossa mãe aqui. E aí, quando os dois nasceram, né, eles falaram lá, viu, existe alguma coisa lá fora. Então, assim, às vezes a gente fica tão preso dentro da caixinha que a gente não consegue
olhar para um horizonte maior do que aquelas amarras que nos são colocadas dentro daqueles limites. Então, e eu acho que uma coisa interessante é o quão limitado nós somos hoje, ou quão limitado você está neste momento, porque você pode mudar o tempo inteiro, né? O limite é a sua mente que coloca. Então, e aí tem pessoas que até dão a própria vida ou tiram a vida por conta de pensar pequeno, tá? Então, pensar pequeno são situações que... O que é um pensar pequeno? É você deixar de se abrir como se estivesse colocando aquele negocinho do cavalo, né? E não se permitindo ampliar o seu campo de visão. Então, você só está olhando de um ângulo, e isso é pensar pequeno, porque quanto menor o seu ângulo de visão, ou de conhecimento, menos você vai poder escolher entre as possibilidades, porque só existe, às vezes, uma ou duas possibilidades. Quando você amplia seu campo de visão, você começa a pensar grande. Por quê? Porque você aumenta as possibilidades de escolha, né? Então, acho que isso é interessante, e às vezes até você começa a pensar, isso aqui que eu escolhi, porque naquela época eu só tinha essa possibilidade, hoje eu posso escolher diferente. Então, as escolhas, elas precisam ser revisadas, reformuladas e atualizadas o tempo inteiro. Então, começa a ampliar seu campo de visão, começa a ir por lugares diferentes, a gente usa isso muito em neuróbica, né, Beatriz? Ir por lugares diferentes, pensar em caminhos diferentes e ver coisas diferentes. Então, por exemplo, se você só vê filme de terror, se você só vê filme de guerra, muda um pouco o padrão, começa a ver outros tipos de filme. Se você, no seu trabalho, briga com todo mundo, ou alguém briga com você, começa a se comportar de uma outra maneira para não se importar muito com essa briga, começa a ser mais apaziguador, mais agregador, começa a criar oportunidades para que você mude, porque isso tem a ver com o medo desconhecido. Muitas pessoas não mudam porque estão naquela zona de conforto ali e querem continuar nela, e talvez seja isso que esteja te fazendo sofrer nesse momento. E além disso, né, o que mais que a gente pode desapegar e deixar fluir, né, é viver o passado, porque se você só vive no passado, você está deixando de observar a maravilha, a dádiva que é esse momento presente, que você está respirando, que você está vivendo agora, e deixa também de construir o seu futuro. Então, o resultado que você tem hoje é o resultado daquilo que você construiu ontem. E o resultado que você vai ter amanhã é o resultado daquilo que você está construindo hoje. Então, não tem como viver apenas o passado já acabou, não é possível mudá-lo. É possível ressignificá-lo mentalmente, cognitivamente, emocionalmente. É preciso perdoar também o passado e deixar ir, deixar fluir. Não se achar bom o bastante, outra coisa para se desapegar e deixar fluir. Quando você não se acha bom o bastante, aí entra naquele processo de você se diminuir, de você dar o seu poder pessoal para outra pessoa, de você diminuir a sua autoestima e o seu senso de valor próprio. Então, é essencial que você se valorize, que você comece a perceber suas qualidades, seus talentos, observar em você o que você faz bem, como é que você pode contribuir, porque a sua contribuição, nenhum ser humano é uma ilha. E a sua contribuição para o mundo, ela depende daquilo que te faz bem. Quando você começa a compartilhar mesmo, ou seja, compartilhar significa partilhar junto. Aquilo que te faz bem, que você realiza bem, você começa a ser mais feliz, isso faz parte da sua construção de felicidade. Então, é importante que você se ache bom o bastante, sim, para você mesmo, em primeiro lugar, e para poder compartilhar o seu saber, compartilhar aquilo que você sabe. E às vezes o que você sabe é fazer um bolo maravilhoso, é fazer um docinho super gostoso, é fazer um sorvete diferente. Então, aquele seu dom vai servir para alguém. Às vezes você sabe, fala coisas engraçadas e tem alguém que precisa da sua fala engraçada. Então é essencial que você possa, sim, compartilhar, se expor, se expressar adequadamente, né? E outra coisa que é necessário se desapegar e deixar fluir é guardar mágoas. Quando a gente fica guardando mágoas, o nosso coração fica poluído. É igual um rio, né, que você não pode entrar porque a água está suja. A água está venenosa, né? A gente conheceu um rio assim no Paraguai quando a gente estava estudando. E eu lembro que eu cheguei assim e perguntei, ai, que rio bonito, tem umas barraquinhas, umas cadeiras perto, nossa, tudo muito iluminado à noite. A gente pode entrar para tomar banho? E aí a policial falou, não pode, é venenoso. Então, ou seja, um rio venenoso. Então, o nosso coração não pode ser um rio venenoso. Não pode, tem que fluir.
Se o seu coração é um rio venenoso, você que está se envenenando, acumulando e guardando e alimentando essas mágoas do passado. Se liberta disso. E se às vezes, se você não está conseguindo fazer sozinho, pede ajuda, para que você possa também deixar isso fluir na sua vida. E aí, Beatriz, só para complementar sobre guardar mágoas, uma coisa que é importante dentro desse processo é perdoar e se perdoar e perdoar o outro, né? Quando você se perdoa e perdoa o outro, você começa nesse processo de deixar de guardar mágoas. E esquece realmente que a nossa memória ela é tão fantástica, gente, porque a nossa memória ela é seletiva, que ela vai guardar aquilo que você usa mais e que você consegue estar alimentando de uma forma melhor. Então, se você alimenta mais raiva, tristeza e rancor, né, mágoa, talvez seja isso que você vai se lembrar mais de momentos ruins do que de momentos tristes. Mas se você alimenta mais momentos alegres, perdão, etc., talvez você também vai se lembrar mais disso. Então, é importante que você exercite o perdão ao outro, mas não é para o outro, veja bem, é para você. É para você se sentir bem. Não é porque o outro precisa do seu perdão, não. O outro tá nem aí, isso, o que você está sentindo? Raiva, medo dele, tristeza, mágoa. Talvez ele nem saiba. Então, é para você. E o auto-perdão também, porque às vezes você fica com tanta raiva de si. E raiva, gente, raiva e medo são frequências muito baixas, 25, 50 Hz. E aí, em física, a gente fala isso, né? Frequências baixas emanam uma energia de ondas magnéticas mais baixas e trazem doença. Por quê? Porque ela diminui o seu campo de imunidade. Então, é uma coisa que a gente precisa estar pensando. Quer ter imunidade? Procura ser feliz, procura fazer coisas que você gosta, procura se amar, procura ter amigos, procura, né? Ah, Bianca, mas eu não consigo ter amigos, eu não consigo... Tudo bem. Mas você não conseguia. Vamos botar isso no passado? Eu não conseguia, mas agora estou em processo de. Quando a gente fala estou em processo de, nossa, é fantástico, né? Porque eu estou em processo de conquistar, estou em processo de sonhar, estou em processo de ser feliz, estou em processo de perdoar. E a gente vai colocando, né, tudo isso em prática. O Evaldo está pedindo para explicar mais um pouco sobre a definição de perdão. Quer explicar, Beatriz? O perdão, né, significa quando, assim, de definição, significa quando uma pessoa é desobrigado de cumprir alguma coisa, alguma pena, alguma obrigação, né, porque você exigia ou esperava ou criava uma expectativa a respeito daquela pessoa. Então, você é capaz de desculpar, de perdoar uma dívida, perdoar algo que alguém fez. E isso, uma ofensa, por exemplo, isso não significa que você vai esquecer. Porque perdoar não é esquecer. A gente não pode esquecer as dores que passamos, porque elas são constituintes do nosso ser e do nosso processo de evolução. Mas a gente pode perdoar, que é tornar o coração mais leve, olhando para aquela pessoa e entendendo. Eu acho que o primeiro passo do perdão é a compreensão e o entendimento. Compreensão de que ninguém dá o que não tem, compreensão que cada um só faz mediante, só age mediante o seu poder de entendimento, o seu poder pessoal, o seu poder de escolha, suas crenças, valores. Então, às vezes, você cria uma expectativa de que o outro vai fazer assim, vai fazer assado e tudo mais. Mas aquela pessoa, ela nem está dando conta dela, que dirá de você, né? Eu entendo isso muito claramente hoje, que eu me afastei de pessoas na minha vida por uma escolha minha, porque eu entendi que, poxa, essa pessoa não me quer na vida dela, essa pessoa não me procura, essa pessoa não está nem aí para mim, mas eu também entendi e me perdoei à medida que eu compreendi de que aquela pessoa não está dando conta da vida dela, então ela não consegue procurar a si mesma, vai procurar o outro como, né? Então não tem como. Mas a gente pode criar caminhos de elos quando isso é permitido e quando não é permitido, quando esses desencontros da vida acontecem, tudo bem, cada um vai por um caminho, mas sem guardar mágoas, porque quanto mais a gente guarda mágoas, mais a gente faz mal pra gente. Então, o perdão, como a Bianca disse no início, esse perdão é para você, em primeiro lugar, é para libertar o seu coração. E aí, esse perdão, você pode não querer conviver com uma pessoa que você considera que tenha te feito mal, por exemplo, mas você é capaz de não odiar essa pessoa, de não ter raiva dessa pessoa, você é capaz de até de amar essa pessoa.
Tudo bem, eu amo incondicionalmente essa pessoa, consigo compreender que ninguém dá o que não tem, mas eu também consigo compreender que é uma escolha minha não conviver com essa pessoa, e tudo certo, né? Porque você também tem o seu poder de escolha. Ou você pode falar, não, eu consigo perdoar e quero conviver. Mas existem pessoas que são tóxicas, que é difícil mesmo a convivência. São duas palavras que estão muito na moda, né? A pessoa que é tóxica e o ranço. Isso, só duas palavras na moda, exatamente. Só que essa pessoa tóxica, eu quero lembrar que todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos tóxicos. A gente não fica só assim, fulaninho é tóxico. Mas será que em nenhum momento você é tóxico também? Né? Porque senão você fica só colocando responsabilidade no outro, achando que o outro é sempre perverso e você é sempre o bonzinho da história. E eu sempre desconfio daquelas pessoas que se consideram muito boazinhas, porque todos nós temos sentimentos, os sentimentos fazem parte da vida. Qual é a estratégia da pessoa desperta, da pessoa consciente? É pegar e perceber, opa, estou sentindo raiva. O que eu vou fazer com isso? O que essa raiva me diz sobre mim? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para a minha consciência ficar ainda melhor, para eu poder me acolher, aprender, crescer, e não ficar fazendo de conta que a gente é só perfeito, maravilhoso. Não, gente, estamos aqui no processo de evolução. Então, o sentimento, ele faz parte da vida, né? Então, dito isso, eu queria só ressaltar um pouquinho do que a gente falou até agora, né? A gente está falando de poder pessoal, para você que chegou agora, a gente está falando de poder pessoal, nossa live de hoje é sobre poder pessoal. Quando você dá o seu poder pessoal para o outro, você está abrindo mão do seu poder de escolha, de escolher. E escolher é a sua maior capacidade de exercício da sua liberdade. Então, não escolher não é uma possibilidade. O Sartre falava, o filósofo Sartre, que quando você não escolhe, você já fez uma escolha. A escolha da passividade. E aí depois não adianta você ficar reclamando, mas que deu errado. Deu errado por quê? Você se apropriou? Você foi lá e escolheu? Então, será que deu errado porque o outro escolheu para você e você não gostou do resultado? Tem gente que pede para alguém decidir por ela e no final ainda reclama do resultado. Isso não tem sentido, é incoerente, né? Então, para a gente poder finalizar aqui a nossa live de hoje, vou deixar aqui uma frase para vocês, vou até colocar aqui a frase na tela toda, que fala o seguinte, é uma frase do John Lennon, ele diz, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, eles me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu escrevi, feliz. Eles me disseram que eu não entendi a tarefa, e eu disse a eles que eles não entenderam a vida. Essa frase do John Lennon é maravilhosa, porque no final das contas, o que todo mundo quer é ser feliz. E para o caminho de felicidade, que é uma construção diária, o poder pessoal, o seu poder pessoal, acreditar em você, despertar a sua consciência, despertar os seus valores internos, investir no seu crescimento pessoal, naquilo que você gosta e fazer uma revisão de vida diária. Como estou me sentindo hoje? Como posso melhorar? O que eu posso fazer para eu poder ser mais feliz? É essencial. Quanto mais você investe no seu trajeto, no seu percurso de felicidade, melhor vai ser a sua vida. E aí você para de ser a vítima ou uma vítima do destino e começa a se apropriar da construção e da cocriação do seu destino. Porque o destino nada mais é do que a própria vida em movimento. E é você que precisa também começar a desenhar como é que você deseja que a sua vida seja. Então, se você pensa numa pessoa drogada, por exemplo, que tem uma dificuldade por uma doença ou por uma escolha equivocada de estar no mundo das drogas, se ele quiser sair mesmo, ele precisa fazer um esforço muito grande para poder sair. Ele precisa ter todo um apoio para poder ele conseguir sair, assim como somos nós também, crianças, todos nós somos viciados em alguma coisa. A gente está falando de droga, mas tem tantas drogas por aí nesse momento em que as pessoas se viciaram, né? Então tem pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em comida, pessoas viciadas em comprar, viciadas em bebida, viciadas em Rivotril. Tem tantos vícios no mercado nesse momento que se a gente parar para olhar, a gente vai ver que a gente está sempre acostumado com alguma coisa que nos alivie o sofrimento, que nos alivie uma tensão, porque não estamos acostumados a alguém dizer para a gente, olha, tem uma tensão, olhe para ela, mergulha nela. Tá doendo? Olhe para a dor, faz da dor sua amiga, acolhe a dor, e aí caminha junto com ela, aprende com ela e caminha, vai crescer. A sociedade, infelizmente, aprendeu a fugir do sofrimento, a fugir da dor, a não olhar para ela. A esconder a poeira para debaixo do tapete, né, Beatriz? Aí vai acumulando, quando você vê,
já está aí uma bola imensa. Então, é importante, sim, que vocês se olhem, se percebam e escolham, façam escolhas diárias mais saudáveis. Ah, mas aí ontem eu fiz uma besteira. Tudo bem, hoje é um novo dia. Você pode recomeçar sempre. Então, assim, tira a culpa do seu coração. Quando a gente fala perdão, não é só perdoar o outro, se perdoar, né, principalmente. Então, eu fiz alguma coisa errada, tudo bem, eu me perdoo aqui agora, bola para frente, o que eu vou escolher de diferente para ser feliz hoje? Sabe? E aí, faz aí, gente, exercício de casa, que aí na segunda-feira que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, que é a questão de quais são as 3 coisas hoje que dependem de mim, e só de mim, de mais ninguém, que eu posso fazer para começar a exercer e a exercitar o meu poder pessoal e ser mais feliz. 3 coisas, lista e começa a buscar. Quando você lista e bota no papel, opa, seu cérebro, sua mente, seu corpo, o seu ser se coloca em movimento para que isso se torne realidade. E aí, como é possível agir em consonância com isso tudo? Então, escolhas saudáveis é o nosso foco principal de hoje, mesmo nesse momento que muitas pessoas estão falando o contrário. Sim, nós podemos ser felizes. Sim, nós podemos exercitar o autocuidado conosco mesmo e se perceber, se amar. E aí você se ama mais feliz, gente, que a receita, se tem alguma receita de bolo, é amor incondicional e respeito. Essa é a receita de bolo do universo, na verdade. Então, se você ama e você se respeita e respeita o outro, todo o resto vem junto, é um combo. Agora, se você não se ama, você não se respeita e nem ama o outro, nem respeita o outro, seja esse outro quem for, aí, porque quando você começa a julgar, você começa a ver defeito, que você faria melhor, aí começa a reclamar, pronto. As coisas começam a desandar, porque você está tirando o foco do que você quer e do seu amor e do seu respeito por você e pelo outro, pelo todos os seres vivos do universo e não vivos, né? E aí a falta de amor gera, eu caminho, né, Beatriz também, a falta de amor gera tanta coisa que nós, seres humanos, nós destruímos o nosso próprio habitat natural, que é a natureza. Então, quando você vê, assim, lixo sendo jogado, o pessoal que não tem consciência e sai jogando, não tem ideia nenhuma de sustentabilidade, e é pote plástico, é garrafa. Então, assim, o respeito, ele passa por tudo, e o amor. Quando você ama, você respeita. Então, são 2 coisas que andam junto. Então, assim, não existe uma receita de bolo para tudo, mas se tem 2 coisas que são fundamentais, é o amor incondicional, não é o amor condicionado. Eu só vou amar a Beatriz se ela fizesse isso para mim, senão não amo ela, não. Não. É o amor incondicional, eu amo porque eu amo. Ela pode ser do jeito que ela quiser, que eu não vou deixar de amar. Isso é amor incondicional, eu amo mesmo, minha banda. Então, é assim, respeito. Respeito para, às vezes, saber que ela, naquele momento, ela está passando por um momento difícil, ou que naquele momento eu estou passando. E aí, isso é que é a grande beleza do universo, né? É o amor e o respeito. Quando você tem isso, as coisas vêm, porque você quer ajudar o próximo, você não guarda tudo para si. Então, assim, nós somos generosas, eu e Beatriz, eu acredito que realmente nós somos, né? E ouvimos isso o tempo inteiro dos nossos alunos. Por quê? Porque nós compartilhamos o conhecimento. A gente não guarda nada pra gente. E ajuda, gente, é isso. A gente precisa também, quando você se ama e você se respeita, a Bianca falou muito lindamente a respeito do amor e do respeito. Então, assim, essa é a pergunta até que eu quero deixar, né? Você está se amando o suficiente? Nas suas atitudes com você mesmo, com você mesma, existe amor? Você está se priorizando? Você está se colocando em primeiro lugar? Ou você está se autodestruindo? E na sua relação com você mesmo, com você mesma, existe respeito? Você está se respeitando na sua vida diária, na sua alimentação, nas suas relações interpessoais, no seu acordar, no seu dormir, no seu dia a dia, no seu trabalho, em tudo que você fizer, você está colocando amor e respeito por você, porque esse é o primeiro passo. Quando você começa a colocar isso e nesse processo de autovalorização, esse é o primeiro passo do poder pessoal. Porque automaticamente você vai se colocar no lugar do outro, vai ter empatia, e aí você vai poder ser generoso, né? E aí você vai poder amar o próximo como a si mesmo. Que essa é a frase, né? Que deixaram lindamente aqui pra gente, que Jesus deixou, que ama o próximo como a si mesmo. Agora, se você não se ama, o que você vai dar pro próximo? Migalha. É migalha, né? Você vai, é um pouquinho, é uma exigência,
é uma relação mais sofrida, mais pesada, mais exigida, porque você não está sendo leve com você, como que você vai ser leve com o outro? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se amar, se respeitar profundamente em todos os aspectos da sua vida, né? E amar e se respeitar, às vezes, também significa autorregulação. A gente já teve uma live sobre isso, que é você saber dizer sim e não internamente nos momentos oportunos. Para isso, autoconhecimento. Quero agradecer, Bianca, gratidão. Mais uma live em que a gente vai falando, nada disso é combinado, a gente prepara alguns slides, mas é tudo vindo do coração da gente, e a gente espera que a gente possa ter compartilhado um pouco, para a gente poder também refletir, e como é que a gente pode fazer diferente, que você possa se inspirar nas nossas palavras, nas nossas histórias, para que você possa colocar alguma coisa de diferente na sua vida hoje e já sair dessa live já investindo no seu poder pessoal, tá bom? Agora, não deixa para amanhã não, porque a vida é hoje. Não é isso, Bianca? É isso aí, gente. Investe em você, seja feliz aqui agora. Até segunda-feira que vem, se você não é inscrito no canal Casa dos Sete Saberes, se inscreve aí. Bianca Câmpora também, é só ir lá e se inscrever. E você vai ativar o sininho para que você possa receber aí a notificação dos novos vídeos. A gente sempre está com conteúdo inédito para você. E agora, Beatriz, também, a Casa dos Sete Saberes, já com uma novidade muito legal, que é o membro sócio. Você pode explicar um pouco para a gente o que é esse membro sócio? Já ia falar. Então, o membro sócio é uma pessoa que vai dar uma contribuição mensal. Existem 3 níveis de contribuição, começando por R$7, que é um valor muito simbólico, em que você vai poder participar do Clube da Meditação, vai ter meditações exclusivas, a gente criou o Clube da Meditação, então você vai poder ter acesso a materiais exclusivos. Existem 3 níveis, existem níveis em que as pessoas podem ter acesso a cursos completos online, descontos. Também tem o nível que a pessoa tem acesso a áudios de hipnose neurosensorial. Então, vai olhar lá no nosso site, no nosso YouTube, aqui, Casa dos Sete Saberes. A partir de agora, a partir de hoje, você pode ser membro sócio do nosso canal no YouTube, Casa dos Sete Saberes, que é uma coisa assim, que pode dar para você uma exclusividade e conteúdos exclusivos para todos os nossos sócios. Gratidão, espero que você seja sócio junto com a gente. E a gente colocou valores simbólicos, que é muito mais para que você possa mesmo ter conteúdos exclusivos na sua casa cotidianamente. Muito obrigada, a gente volta na segunda que vem com mais uma live Despertando com as Bias. Até lá!